boa noite a todas as pessoas que estão aí em casa nos acompanhando. Meu nome é Flora, eu sou comunicadora socioambiental, faço mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental na UDESC, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e a gente está aqui hoje, então, para esse webinar que traz a proposta, né, da segunda Conferência Brasileira de Biogeografia e Mudanças Climáticas. A gente quer compartilhar um pouquinho dessa intensa mobilização coletiva que já começou, né, em prol da conferência, muitas pessoas já discutindo, debatendo, trazendo, fazendo encontros para preparar, né, a vinda para Florianópolis, e a gente aqui para receber, né, pessoas das mais diversas regiões do país. A gente fica muito feliz de estar, né, compartilhando com vocês um pouquinho da história, da trajetória, né, da conferência, essa construção coletiva desde a primeira conferência. Nessa segunda se mantém a proposta. A gente quer compartilhar um pouquinho, né, dos desafios de tratar, né, a biogeografia diante das mudanças climáticas cada vez mais emergentes, né? E a ideia é compartilhar um pouquinho disso tudo com vocês, e para compartilhar com vocês, a gente chama aqui, então, a Karine. Eu vou ir trazendo eles aqui para o nosso palco, e aí agora eu vou apresentar eles. Deixa eu colocar aqui no modo para todo mundo aparecer aqui e a gente se encontrar. Então, a Karine esteve, né, coordenando, está na coordenação adjunta da primeira conferência, né, brasileira de biogeografia, docente pesquisadora do programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Está aqui com a gente, então, a Sara também, Laval, da coordenadora da comissão científica, né, da segunda conferência, docente também, né, do programa de pós-graduação de geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e com a gente o Orlando Ferretti, que está na coordenação geral dessa segunda CBB, docente da UFSC, do programa de pós-graduação aqui em Florianópolis. E a gente dá as boas-vindas, né, todo mundo que está em casa, e vou passar a palavra, então, para vocês, né, darem suas palavras iniciais e compartilharem um pouquinho sobre esse desafio, né, de como é tratar a biogeografia frente às emergências climáticas. Está com vocês, quem sabe a gente começa aí com Karina, depois Sara e Orlando, as convidadas externas, né, Orlando? Fiquem à vontade, meninas. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui hoje, representando, né, a Associação Brasileira de Biogeografia, e também, né, a professora Sueli Furlan, que foi a coordenadora geral da último Conferência Brasileira de Biogeografia e Mudanças Climáticas. Falar de clima, né, em um período que a gente está passando por tantos momentos tristes, né, até 2024, né, quando a gente fez o nosso evento, a gente teve uma das maiores tragédias, né, no Rio Grande do Sul, né, que foi as enchentes que teve, né, em 2024, né, então não tem como a gente não pensar em falar de biogeografia sem a gente estar falando de clima, que vai ser um dos principais um dos principais fatores aí que vai interferir na distribuição da vida no planeta Terra. O clima ele está totalmente associado à distribuição da vida. Então, dentro da temática clima, né, e quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente vai estar associando a pensar também nas comunidades que são interferidas por conta desse clima, a vulnerabilidade, né, dos territórios frente a essas mudanças climáticas, o quanto um período de seca ou de chuva, né, pode estar afetando aí algumas espécies que têm suas condicionalidades, né, diante esses fatores, né. Então, não tem como a gente falar de biogeografia sem falar de clima. É isso.
Perfeito. Sara. Obrigada, Flora. Boa noite a todos, Karine, Orlando, a todos que assistem a gente agora e que vão assistir depois. É um prazer fazer parte dessa webinar e também é um prazer fazer parte da organização desse segundo evento. Né? Estive no primeiro, então as memórias são muito recentes ainda, mas é muito satisfatório fazer parte dessa trajetória e desse crescimento nosso, nacional, da nossa biogeografia. Então, assim, a gente só vê aumento do número de pessoas interessadas pela biogeografia, a gente vê a importância de estudar a biogeografia frente às mudanças climáticas. Então, o que a Karine falou agora, do efeito das mudanças climáticas em relação ao que a gente tem na distribuição da vida no planeta e no nosso país, a gente também pode pensar que a solução para parte desses problemas ou da minimização dos problemas gerados pelos eventos extremos possa passar ou perpassar pela biogeografia, pela vegetação, pelas áreas verdes, pelas áreas urbanas que têm áreas verdes, né, das cidades esponjas, enfim, e a preservação das nossas áreas que são protegidas, né, as unidades de conservação, o papel delas. Então, eu acho que a gente está aí com a faca e o queijo na mão, pegando que eu sou mineira, a faca e o queijo na mão para discutir e para a gente se posicionar enquanto biogeógrafo dentro do cenário nacional. Então, é um prazer estar aqui, será um prazer discutir daqui a alguns dias com todos vocês, ver todos vocês. Aqui não tem como fugir desse cenário aqui atrás, né? Porque eu estou escondida dentro do meu quarto, então as malas já estão prontas ali, está dando para ver, então eu já estou super ansiosa para poder pegar o voo e encontrar todos vocês. Obrigada, Flora, Karine, Orlando, e vamos para o diálogo. Maravilha. Obrigada, querida. Orlando. Boa noite a todos. Boa noite, minhas colegas aqui, a querida Flora, obrigado por aceitar fazer mais essa atividade com a gente, né? Obrigadão mesmo, Flora. Querida colega Karine, de tantos trabalhos, né? Muitos ainda pela frente, né, minha amiga? Sara, paixão em te ver, minha querida, muito obrigado. Obrigado aí pela parceria do trabalho, a gente está direto conversando todos os dias. Acho que estou mais íntimo da Sara do que com ela, com a filha dela, eu com meu filho, ultimamente. Tanto que a gente conversa sobre, né, não só a Sara, toda a equipe aí da coordenação, né? Então, fiquem todos e todas, né, que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, né, em outros momentos, fiquem bastante tranquilos e tranquilas com relação ao evento, serão muito bem recebidos e recebidas por aqui. A gente está com um trabalho árduo, com uma equipe muito, muito boa de trabalho, né? São bastante estudantes, não só os nossos, mas estudantes da Sara, da Karine, estudantes da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui, que é a nossa parceira também, né? Junto com a UFSC, na organização desse evento. Estudantes de outros estados, né? Que vão ser nossos monitores por aqui, então vai ser bastante importante isso. São mais de 60 monitores, ou quase 60 monitores, que estão, né, que entraram, se voluntariaram, né? Então, fiquem muito tranquilos, a gente vai receber vocês muito bem. Daqui a pouco a gente vai dar mais informações sobre o evento, né? E aí vai deixar vocês também um pouco mais tranquilos com algumas coisas e outras não tanto, porque a gente vai falar de clima daqui a pouco também. Isso também é importante, mas não vou dar spoiler. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Boa noite, gente. Vamos lá. Vai lá, Flora. Fique à vontade. Obrigada, Orlando. Então, a gente quer compartilhar, né, tudo isso, como foi a primeira, um pouco dessa história e como será e todos os preparativos da nossa segunda conferência. Mas para começar, então, vamos com a Karine. Compartilhe um pouquinho com a gente, Karine, como surgiu a ideia, né, de se fazer uma conferência de biogeografia, se já na primeira conferência tinha essa proposta de trabalhar a questão das mudanças climáticas, como que foi, e onde foi, né, essa primeira conferência, para quem não esteve lá e possa saber. Ótimo, Flora. Vi ali no chat que o pessoal também já está se mobilizando, né, para querer se conhecer, saber de que região é e tudo mais, né?
Então, eu vou falar para vocês de onde eu sou, antes de começar essas informações. Eu sou natural do Paraná, então eu estou adorando poder sentir um friozinho agora em Santa Catarina, né? Mas, atualmente, eu estou aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para falar, então, dessa pergunta, Flora, na verdade, quem teria que responder seria a Sueli, porque ela que idealizou, né, essa primeira conferência, né? Mas a gente tem uma construção coletiva, que é a construção, né, de montar uma associação de biogeografia. Então, desde os anos 2000, a gente já vê professores, né, do Brasil de biogeografia tentando uma maior interação, né, com a Iberoamérica. Então, lá em 2017, o professor Bartô, ele fez o primeiro simpósio internacional de campo, 2015, e já formou um grupo, né, interessado em discutir biogeografia no Brasil. Nesse evento já veio pesquisadores de fora, do México, Argentina, para cá. E aí, em 2017, né, teve o primeiro WorkBill. E aí surge, então, né, essa ideia da professora Cláudia Câmara, né, de formar uma associação para tentar fortalecer, já que haviam, né, professores interessados, e que a gente sabe que, na realidade, a biogeografia, para quem não tem uma formação na parte, né, biológica, né, entende um pouco de plantas, de animais, às vezes a biogeografia parece um pouco assustadora, mas na geografia a gente constrói uma biogeografia pensando na paisagem, então ela acaba sendo também diferente da biogeografia, da biologia, que só está mais pensando, né, no biológico. Muitas vezes a paisagem fica em segundo plano, né? Então, por esse interesse também ser um interesse, a princípio, né, de poucos pesquisadores, era poucas pessoas pesquisando a biogeografia no Brasil, esse interesse surge em evento, né? Então, o evento, a gente sempre fala que é uma ótima oportunidade de network, de contato, de você conhecer pessoas que têm os mesmos interesses que você, né? E aí essa ideia vai se fortalecendo, né? Nasce a nossa associação de biogeografia, o WorkBill, depois ele acontece, né? Lá em Fortaleza, que foi o meu primeiro WorkBill. Eu não era da biogeografia, né? Então eu posso até falar que o meu início da biogeografia começa com o WorkBill. E nós, enquanto pesquisadores, né, quando a gente escolhe uma determinada área, a gente também vai se moldando, vai se adaptando. E ter pessoas, né, que pensam nesse coletivo, nesse fortalecimento da ciência e da biogeografia enquanto campo científico, né, foi fundamental para a gente ter, então, essa construção da primeira Conferência Brasileira de Biogeografia e Mudanças Climáticas, que vai acontecer lá em São Paulo, né. A professora Sueli, ela já fazia parte da Sociedade Ibero-Americana de Biogeografia, e no último evento, né, na última conferência ibero-americana que acontece na Espanha, né, ela faz a proposta de trazer para o Brasil. Então, a gente teve em 2024 a primeira Conferência Brasileira de Biogeografia, né, em Mudanças Climáticas, mas associada a mais 2 eventos, né. Agora, o próximo evento ibero-americano vai acontecer na Espanha, né, e juntamente com o espanhol, e nós aqui no Brasil já estamos na nossa 2ª edição, o que é maravilhoso, né, que já mostra o sucesso da nossa primeira edição. Com relação às mudanças climáticas, eu esqueci, porque é muita pergunta e muita coisa para falar, né? Eu já dei spoiler no começo, gente, porque eu tenho um defeito que eu me perco, eu já achei que era lá no começo para mim falar da questão do Rio Grande do Sul, porque não tem como a gente não associar. O evento começa a ser pensado em 2023, começo de 2024, né? A gente teve essa tragédia, e aí a gente viu. A gente já tinha pensado, antes mesmo da tragédia, de incluir mudanças climáticas. E é uma questão estratégia, né? Os órgãos de fomento, hoje, todos os projetos das áreas ambientais, eles já vêm como palavras-chave ou como indicadores falar de mudanças climáticas. E a gente vê essa potência, quanto a biogeografia ela tem a contribuir com essas questões. É isso. Maravilha. E conta para a gente como é que foi no sentido de adesão, vieram pessoas, quantas pessoas participaram,
como é que foi assim esse saldo, né, após o encontro, essa primeira conferência? Ótimo. Aí eu tenho até uma colinha, né, porque é muitas informações, Sim. né, e até de 2024, né, a gente teve mais de 500 participantes. Por que a gente fala mais de 500? Porque a gente teve, né, todo o fluxo da USP, o evento aconteceu ali nos corredores da USP, então a gente tinha 500 pessoas inscritas, mas a gente via que, principalmente na hora do coffee break, né, bombava, né, eram muitas pessoas participando, e que provavelmente a gente também vai ver em Florianópolis, porque é fazer evento em período letivo. A universidade está viva, está tudo acontecendo, a gente que está se inserindo ali, né, para construir os nossos eventos. Então, teve, né, uma média aí de 500 a mais, a gente costuma falar, né, participantes, né, mas em números de trabalhos, a gente teve um número reduzido, né, não posso dar spoiler, deixa eu me conter, que foram 211 trabalhos submetidos, né, e desses 211, a gente criou 13 GTs. Dentro desses GTs, que são os grupos de trabalho, a gente tinha um GT específico de biogeografia da Espanha, né, que foi uma solicitação, né, dos espanhóis que estavam aqui, né, e a gente teve uma construção de alguns GTs que não eram muito usuais nos eventos de geografia física, né, que é o GT de ensino de biogeografia e extensão. Ele era um GT único, né, mas com toda né, essa promoção da extensão que a gente tem nas universidades, com a extensão virando curricular, não tinha como a gente não destacar, porque muita gente faz extensão em biogeografia associada com educação ambiental, né, então tem várias possibilidades, e ela está presente. E quando a gente coloca num evento científico, né, porque a gente pensa, às vezes, biogeografia, a gente pensa mais nos campos, né, da biogeografia histórica, biogeografia ecológica, e às vezes não valoriza o ensino. Mas a gente, né, enquanto associação, a gente sabe que tem que valorizar o ensino, né, como professores, como docentes, porque é através da valorização do ensino que nós vamos ter mais biogeógrafos, né, aí pela frente, porque às vezes aquele professor do ensino, às vezes não, é verdade que eu vou falar, é concreto, né? O professor que está trabalhando, incluindo a biogeografia lá no ensino básico, ele tem a possibilidade aí, né, de conquistar um aluno e no futuro, né, esse aluno pode virar um ambientalista, né, pode entrar na área ambiental. Então, a gente sentiu essa necessidade, né? Então, esse foi um diferencial que a gente pode falar, né, entre os eixos, né? E aí, lógico, eixos voltados a mudanças climáticas, né, as questões urbanas, as questões de biogeografia da saúde. A gente tentou pensar em todas, né, os ramos da biogeografia, né, para colocar nesses GTs, possibilitando, né, até entender esse panorama brasileiro da biogeografia, que é um desafio nosso. A gente também entender, assim, né, quais são as áreas que os pesquisadores hoje de biogeografia estão atuando. E aí, né, nesse contexto, a gente teve um destaque muito grande para as áreas protegidas, então, né, como a gente acaba vendo que muitos biogeógrafos estão trabalhando com essas áreas, né, e também a própria área do ensino e da extensão foi, assim, bastante trabalhos, né, foi uma surpresa, já que era o primeiro ano que estava tendo esse GT. Mas para, assim, em outras atividades, teve 12 minicursos, 13 mesas, 6 conferências, né? Foi um evento que ele foi de uma semana, praticamente, na USP. Então, começou com trabalho de campo, o evento, ele começa, né, com abertura no domingo, e ele vai até a sexta-feira. Foi um evento super longo, e no final, com um trabalho de campo, né? Então, quem esteve lá presente foi maravilhoso, né? Foi exaustivo também, porque era muitas atividades durante o dia, mas era um evento, né? Era 3 eventos em um mesmo momento, então tinha essa necessidade, né, de ter uma grande abrangência, de ter pesquisadores nacionais, ibero-americanos, né? E foi uma experiência fantástica, e o melhor de tudo, quem não assistiu pode estar acompanhando no canal da Biogel, né? Ou como o Orlando falou, é porque eu estou com essa mania, mas é a Biogel, vamos facilitar, né? No canal da Biogel, a gente tem mais de 50% das palestras gravadas.
Então, olha só essa associação que bacana, né? Ela constrói eventos, ela pensa na formação, na capacitação, né, de jovens, né, e também formação continuada de professores, para a gente cada vez estar aprendendo mais de biogeografia e tentar fazer um mundo melhor. Obrigada. Maravilha. Coisa boa, né? Relembrar assim. Estou perguntando aqui nos comentários para o pessoal se teve alguém que participou, né, da primeira conferência. E agora, então, vamos aos preparativos, né, Orlando? Conta para a gente um pouquinho de como é que está, né? Como que foi primeiro, né, trazer essa decisão de trazer a segunda conferência aqui para Florianópolis e como que vocês estão preparando, assim, essa conferência? Bom, vamos lá. Quando nós saímos daqui de Florianópolis, né, a gente já tinha dialogado entre alguns colegas do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Observatório de Áreas Protegidas. A gente já havia comentado, gente, a gente precisa conversar, pensar, trazer um grande evento para cá, e um evento da nossa área, que é o evento da área de biogeografia, que discute biogeografia cultural, que discute áreas protegidas, que tem esse viés, que é o viés de pesquisa meu, especificamente. E aí, em conversa com a Valdate, que é da UDESC, que é a grande parceira do trabalho da Universidade de Santa Catarina, tiramos em reunião de a proposta para São Paulo, durante o evento de São Paulo. Tá dando uma falhada, né, gente? Opa, deu uma falhada? Desculpe. Ele ficou... Tô pensando aqui, será que é a tua internet? Vamos lá, agora, melhorou? Melhorou. Então, vamos tentar de novo. Eu estou conectado até vim para a universidade para evitar essas quedas, mas vamos lá de novo. Então, foi em conversa com o professor Jairo Valdate, da UDESC, da Universidade de Santa Catarina, onde a Flora faz o mestrado dela, inclusive. A gente dialogou para trazer o evento para cá, vendo uma necessidade também de trazer um evento não só da geografia, da biogeografia brasileira, para o sul do Brasil. E apresentamos a proposta aos colegas, alguns colegas, né, alguns estão, no caso, a Sara, que está aqui representando, né, procurei ela, procurei outros colegas, fomos nos encontrando ao longo do evento de São Paulo e dialogando, gente, olha, a gente quer levar o evento para Santa Catarina, vamos lá, vamos ajudar a pensar o evento. Obviamente são todos colegas parceiros, né, a professora Patrícia, que é da UEL, né, que deve estar nos assistindo, ou vai entrar daqui a pouco, que também é uma parceira de trabalho, né. Então a gente começou a dialogar com esses colegas de outras universidades no país, que já são parceiros de alguns trabalhos, ou que a gente já estava pensando em parceria, para trazer o evento para cá. Deu certo, apresentamos a nossa proposta. A proposta sempre foi realizar um evento, aí era só o evento nacional, né? Só a segunda Conferência Brasileira de Biogeografia e Mudanças Climáticas, seguindo a mesma lógica do primeiro evento, ou seja, tentando trazer, continuar discussões, né? Ou seja, a gente não inverteu o evento, não traz outras, a gente amplia as temáticas, sim, mas trouxe todas as discussões praticamente que aconteceram em São Paulo. Claro que a gente não tem como reproduzir as discussões, por exemplo, de América Latina ou de Europa, né? O contexto é o contexto nacional, né? Então, é uma outra construção, né? Mas é uma construção bastante importante. Depois eu vou dar alguns números, falar um pouco como é que está, né, essa questão, mas o grupo que está organizando aqui é um grupo, um pool de universidades, né? São várias universidades, não é só a Universidade Federal de Santa Catarina, que é a principal organizadora, né, digamos assim, é onde nós estamos dentro, né, mas a Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a minha parceira direta aqui, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, onde está a Sara, é parceira sempre, a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Federal do Paraná, a professora Lídia, ela também é parceira do trabalho, acho que de fora a Universidade Federal da Fronteira Sul, do professor Pedro, da professora Gisele, são meus grandes parceiros aqui de trabalho, de muitos trabalhos, né, jamais poderia esquecer eles, que são fantásticos, que tocam praticamente todos os nossos trabalhos aqui junto, também das comissões, né. Então, é um grupo de universidades que tem contribuído aí para trazer esse evento. Então, foi uma decisão coletiva também, não foi individual, né.
A partir do momento que nós decidimos aqui em Floripa, dialogamos com a universidade, com o departamento de geociências, né, trazer o evento, a gente levou a proposta para os colegas de outras universidades, colegas toparam, e a gente fez a proposta lá, mantendo, como eu já disse, uma continuidade, né, trazendo uma continuidade nas discussões que ocorreram lá em São Paulo. Depois eu vou falar um pouco mais, né, de como está organizado o evento, aí vai ficar mais claro. Maravilha. É biodiversa a equipe, coisa linda. E conta então para a gente um pouco da programação, assim, de como tem sido pensado. A gente abre, será aqui a página para mostrar? Pode ser. A gente abre a página e depois a gente vai falar um pouco também de como é que foram a questão dos trabalhos, né, dos GTs. A professora Sara um pouco vai falar depois também. Uhum. Deixa eu ver, peraí. Eu já tenho a página toda na minha cabeça também, sem problema nenhum. Vou falando aqui. Claro que eu mas o pessoal ia acompanhando. O evento foi pensado, gente. Eu acho que enquanto a Flora está abrindo ali, eu já posso falar um pouco na estrutura, né? De como foi pensado o evento. A gente manteve uma estrutura muito parecida com o que a professora Karine relatou, né? Isso, pode deixar na programação, Flora, que eu acho que é legal. Eu posso deixar já ali, né? Isso, pode deixar na programação, E aí tu já clica na primeira, mais para baixo, acho, um pouquinho mais para baixo, vai descendo. Não, vai descendo para a programação geral, vai, desce um pouquinho mais. Não, tem que descer a página. Era ali mesmo, né? Um pouco mais para baixo, aqui, vai. Né? Aí, programação, isso aí. Então, desde segunda-feira, né, do dia 25, que a Flora acabou de colocar aí, a gente tem as jornadas biogeográficas de campo, né, que é uma continuidade, inclusive, do que aconteceu em São Paulo. Então, o primeiro dia do evento é um evento que a gente tem os campos. Isso é uma propriedade, gente, muito importante para a biogeografia brasileira. A gente já, desde o evento de São Paulo, na verdade, desde os eventos do Nordeste que aconteceram, né, desde os eventos da biogeografia dentro dos encontros nacionais de biogeografia, de geografia física aplicada, a gente sempre dialoga muito sobre os eventos dos trabalhos de campo, né, e a importância dos trabalhos de campo. Então, novamente, a diferença é que a gente criou esse nome, não criou, na verdade, importou, né, dos eventos lá dos anos 80, dos anos 90, né, que são as chamadas jornadas biogeográficas de campo. E então a gente vai ter no primeiro dia jornadas biogeográficas aqui na ilha de Santa Catarina, dentro de áreas protegidas, né? São 3 campos, depois a gente vai falar um pouco mais, eu e a Flora, porque a Flora também é uma das parceiras nesse trabalho, né? Na verdade é uma das guias principais desses trabalhos de campo. No dia 26, na terça-feira, a gente começa, obviamente, quem chegar dia 25 e não for participar dos campos, pode fazer o credenciamento aqui com a gente também, já vai ter o credenciamento aberto, né? No dia 26 tem o credenciamento, e aí temos os mini cursos e oficinas ao longo das manhãs da manhã e tarde, né? Várias oficinas, ainda tem vaga em várias oficinas, então quem ainda não se inscreveu, que tem interesse, né, procure, dê uma olhada, várias oficinas ainda com vagas para poder ser preenchidas. Depois, à tarde, a gente vai ter a apresentação, lançamento de livros, né, a partir das 16 horas, pode ser um pouquinho mais, Flora, que daí já, um pouquinho mais, 16 horas a gente tem um lançamento de livros, isso. Eu coloquei ali livros e aplicativos, porque a gente vai ter lançamento também de aplicativos muito importantes para trabalhos de biogeografia em campo. Não vou dar spoiler, vocês vão ver, isso é fantástico. Depois a gente tem o concomitante, né, a apresentação dos trabalhos com pôsteres, que vão ser no primeiro dia, né, no dia 26, primeiro dia aí mais efetivo, né, de atividades aqui na UFSC. E à noite a gente tem a solenidade de abertura, uma apresentação cultural, né, de um professor nosso aqui da educação, um professor fantástico, que é o Jefferson, que também militou na geografia, ou esteve na geografia, lecionou na geografia há muito tempo, é historiador, mas também lecionou na geografia, a solenidade de abertura, e a conferência de abertura com a nossa queridíssima professora Sueli Furlan, que vai falar sobre os avanços da biogeografia brasileira, desafios em tempos de emergência climática. Essa é uma atividade bastante importante, interessante, para um debate muito amplo, então,
com certeza não só quem é da geografia, mas de todos os outros campos do conhecimento, né? Seja no campo das ciências naturais ou das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, vai estar querendo participar. Eu ouço muitos professores, colegas aqui da história, de outras áreas, querendo participar. A gente vai ter depois uma homenagem a pesquisadores e pesquisadoras, pesquisadoras que têm uma contribuição importante aí na biogeografia brasileira, mas sobretudo na biogeografia aqui do Sul, né? Então, uma homenagem que a gente vai prestar a esses pesquisadores, e o coquetel de abertura. Então, esse é o primeiro dia do evento, o primeiro dia UFSC, né, do evento bastante intenso. Na quarta-feira, começam as mesas redondas. Vejam, nós temos 3 mesas redondas concomitantes, então, tem biogeografia para todo mundo, gente, assim, tem biogeografia com várias temáticas, né, desde a conservação da biodiversidade, sociobiodiversidade em áreas protegidas, que é a mesa 1, com representantes, inclusive, do Ministério, importante, né, do ICMBio, depois, restauração e conservação de ambientes naturais, a mesa 3, mudanças climáticas, impactos sobre biomas e ecossistemas. Eu não vou ficar falando de todos os convidados, que depois vocês podem olhar na página e acessar, porque é muita gente, né, são mais de 26 convidados, gente, então é bastante gente. Depois, isso na parte da manhã são as mesas, começam às 9 da manhã. À tarde começam os GTs, que são a apresentação de trabalhos orais, né? E aí a gente tem 13 GTs, o mesmo número que teve em São Paulo, né, Karine? Se eu não me engano, foram 13 GTs também, o mesmo número. Há algumas diferenças dos GTs, então, por exemplo, o nosso GT de educação aqui se dividiu em 2, tem mais trabalhos, e a gente tem um GT específico de ensino, e um outro GT de ensino da geografia, e um outro GT que trabalha com educação ambiental, e a questão da extensão também, né, que é bem interessante, que é o GT 12, 11 e o 12. E vamos ter um GT também novo, que foi proposto, né, o GT de ecologia, biologia e biotecnologia de criptógamas, né, então seja o pessoal que tem trabalhado diretamente com fungos, com líquens, né, especialmente com líquens, vão estar presentes também. E à noite, nesse dia, 27, tem a Festa da Biogeografia, que vai ser num espaço, que também é bom, né, Flora? A gente gosta, um espaço que a Flora também ama, que é aqui do lado, amigos nossos, né, e geógrafos, biólogos, gente, é um bar de geógrafo e de biólogo, que é o Budil Trindade. E vamos ter uma roda de samba maravilhosa, maravilhosa, com músicas do Brasil todo, mas também muitos sambas daqui, então vale a pena, vocês vão gostar muito. É uma roda de samba tradicional, né? Muito interessante. Na quinta-feira, a gente tem, novamente, 3 mesas redondas acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma que vai discutir, isso também é uma inovação desse evento, né? Desse segundo. Essa é, talvez, uma das necessidades de discussão que surgiu lá no primeiro evento, que a gente está trazendo aqui, que é o racismo ambiental e os avanços da luta pela equidade e justiça socioambiental, né? Então, esse é um momento bastante rico de debate, passado, presente e futuro na fauna brasileira, frente às adaptações e transformações ambientais, com pesquisadores falando tanto da história de 25 mil anos para cá, da fauna brasileira, com dados de pesquisa bastante atuais, e colegas falando do que representa hoje a ciência cidadã, né? Muito legal isso também, porque quando a gente pensa a questão da fauna, né? E a última mesa, a mesa 6, que trabalha com biogeografia e sua interface biogeomorfologia e paleoambientes, que também é uma mesa tradicional, que já aconteceu no primeiro, que a gente reproduz novamente. E aí a continuidade dos GTs. Nem todos os GTs do primeiro dia acontecem no segundo, isso é importante, tá? A gente depende do número de trabalhos, mas há uma grande quantidade de GTs aqui também, nesse segundo dia UFSC, né? Mais diretamente, pode descer. A gente tem, no terceiro, né, dia UFSC, a gente tem no final desse dia 28, né, a solenidade de encerramento, que começa às 18 horas, a partir das 18, né, um evento cultural, tal, e depois a gente tem a conferência de encerramento com o professor Andrés, do Chile, que vai trabalhar com o antropoceno e a biogeografia na América Latina, diálogos sobre justiça multiespécie e boa coexistência. Boa coexistência. Então, é um trabalho que o Andrés vem fazendo, não só ele, o grupo de pesquisa dele,
e um grupo que discute no Chile, na Argentina e no Brasil, vai fazer um debate muito interessante de como que está a reflexão sobre a justiça multiespécie, né, que ela transpassa a geografia, ela está no direito ambiental, ela está em outros campos do conhecimento, né, então isso é muito bom. E aí a gente vai ter um momento de encaminhamento e decisão quanto ao local do próximo evento. Tem uma coisa que eu esqueci, que a Karine já ia me chamar a atenção. No final do dia 27, me perdoem, antes da festa no Bugio, nós temos a nossa reunião da Abiogel, que não está aí na programação, que o professor Orlando esqueceu, que tem que colocar. Mas a gente tem, no finalzinho do dia ali, né, a partir no dia anterior, no dia 27. A gente tem, antes da confraternização nossa no Bugio, a gente vai ter a nossa reunião da Abiogel, é a reunião aberta, né, para quem é membro da Abiogel, mas para quem não é e quer acompanhar também, a partir das 19 horas, num dos auditórios aqui do CFH, onde a gente vai discutir as políticas da Abiogel, a continuidade dos trabalhos e alguns outros debates bastante importantes para a continuidade da associação, que só cresceu nos últimos 5 anos de uma maneira muito importante, assim, interessante. Para finalizar a programação, a gente tem novas jornadas de campo, né? Se tu pudesse colocar lá, Flora, no dia 29, 31, é lá mesmo, né? Isso, a partir da sexta-feira, isso, são as jornadas biogeográficas de campo, aí a gente tem jornadas biogeográficas de campo que estão fora do estado, né? Estão fora da ilha de Santa Catarina, do Parque Nacional de São Joaquim, do Parque Estadual Serra Tabuleiro, mas também a gente tem as jornadas de campo daqui, e eu estou vendo que ela não apareceu aí nessa programação, mas ela está na página, né, descrita as atividades, sobretudo as atividades que a nossa querida Flora, que é uma guia fantástica, vai tocar as atividades. A gente vai ter 3 campos no Parque Estadual do Serra Tabuleiro, uma na Reserva Extrativista do Pirajubaé, que é uma unidade de conservação aqui em Florianópolis, depois a Flora vai falar um pouquinho deles também, desses campos, e depois ainda um campo numa das áreas mais fantásticas aqui da ilha de Santa Catarina. Então sim, ó, Reserva Extrativista do Pirajubaé, e no domingo, a trilha do Caminho Histórico da Costa da Lagoa. É isso, gente, essa é a programação intensa do evento para todos curtirem. Maravilha, coisa arada, a gente disse por aqui, né? Muita coisa boa acontecendo. A gente tem, Orlando, alguns comentários aqui que eu vou dar uma paradinha para a gente. Deixa eu fechar essa página aqui para a gente. E vou ler os nossos comentários um pouquinho, e aí a gente volta para falar um pouquinho dos campos, quais que tem vagas ainda, e explicar um pouquinho mais sobre eles, né? Então, a gente estava aqui, o Vini falando, ótimo, que foi ótimo a primeira conferência, ele compartilha aí com a Karine, né, que foi uma oportunidade incrível, né, de conhecer a associação, que ele adorou participar. O Vini faz parte do Observer, da equipe, né, de organização da segunda conferência, nosso parceiro, que ajudou também a organizar essa live. Aqui, pessoal ainda dando boa noite, compartilhando com a gente de onde que eles estão vindo, o NB aí presente. Aqui, prazer estar com vocês, a Cá, Yasmin, também da organização aqui, boa noite. Parabéns, estarei mandando a pauta para os associados. Boa noite, projeto de extensão de biogeografia, arborização urbana da UEL, atentos, maravilha. O Vini pergunta cadê os candidatos, se já tem candidatos para a terceira CBB. Aí depois a gente fala disso, né, Orlando? Já. Já tivemos instituições interessadas, sim. Opa! Então, bora compartilhar um pouquinho também, então, Orlando, dos campos, acho que podemos começar contigo. A gente pensou da Sara compartilhar um pouquinho, né, sobre os trabalhos inscritos. Sara,
Primeiro, assim, conta um pouco, né, se houve uma mudança no panorama das inscrições nos GTs, quais GTs que foram, né, mais procurados esse ano, e como é que tu esteve também na primeira, conta pra gente. Obrigada, Flora. É um desafio para mim, foi e está sendo um desafio, é a primeira vez que eu participo como na comissão científica e na organização de um evento de porte nacional, assim. Então, foi um desafio, contei muito com o Orlando, quando ele falou que a gente fala quase todos os dias, e é pura verdade. Orlando, não sei entrar na plataforma. Orlando, socorro. Né? Então, assim, eu tive um braço muito grande dele, da experiência que a Karine teve, né? Porque nós somos... Todo mundo está vendo aqui que a gente todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece a gente aqui. A nossa associação tem essa característica também de ser muito afetiva, né? A gente tem o grupo e quem não é associado aqui, ó, aconselho, frequente a nossa assembleia. Alguns podem ir antes para reservar o nosso lugar na festa, mas outros ficam e, por favor, associem, porque vale a pena. Nossa associação é bem calorosa e todo mundo se ajuda bastante. Então, assim, eu tive muita ajuda. E, obviamente, eu não posso esquecer que eu não trabalho sozinha nessa comissão. Eu trabalho com a Gisele, que é da Fronteira Sul. Né? A Gi, com toda a expertise dela, ela foi uma super mentora, porque ela já tem uma bagagem que eu não tinha, então também foi um pouco guru, assim, e ela com Orlando, para me iniciar nessa missão de cuidar dos trabalhos. E para mim foi uma experiência grandiosa. Eu gosto muito de números, então, e de observar, né, para que lado, os caminhos da biogeografia brasileira, não pegando aí um trocadilho do livro, mas, assim, para onde que a gente está andando, né, aqui. Então, assim, a Karine falou do número de trabalhos, a gente teve um pouco mais de 50 trabalhos a mais da primeira conferência para a segunda, então nós totalizamos, assim, 256 trabalhos escritos, sendo 223 resumos expandidos, 33 relatos de experiência, né? E destes todos, a gente fez uma seleção criteriosa para alocar em painel e apresentação oral no GTs, porque o volume foi maior do que a gente esperava. Então, o Orlando parecia um pouco que estava em Las Vegas. Toda hora que a moedinha rodava, ele já subiu para ele, já está, já está. Então, assim, a gente ficava por trás dos bastidores torcendo, porque isso demonstra interesse nacional na biogeografia, né? Então, a gente ficou torcendo muito e fechamos aí só com uma extensão de prazo, então não precisou de ficar alongando, né? Então, a gente teve só uma extensão de 15 dias do prazo. E aí, antes de falar na distribuição, eu também gostaria de agradecer os 63 avaliadores que tiveram aí um trabalho árduo e rápido, porque o nosso prazo de fechamento foi março, e a gente queria entregar os resultados e fazer a organização que foi feita, que todo mundo que está aqui sabe que já recebeu a sala que vai apresentar, o horário que vai apresentar, o GT que escolheu, mas quem vai estar lá à frente desses GTs. Então, assim, eu queria destacar que nos nossos eventos, foi no primeiro e agora foi o segundo, tanto os avaliadores quanto os coordenadores de GT são membros da Biogel e também são professores e doutorandos, sabe? Assim, a grande maioria são de professores que vocês leem, né? Que a gente tem como referência e que a gente gera produção também para a biogeografia. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que as leituras foram criteriosas, que o trabalho foi feito de forma muito séria, com apontamentos, com retornos, né? Não, assim, aprovado com ressalva, e volta, e corrija, e adequa. Então, a gente ficou monitorando esse fluxo que foi feito. Então, eu agradeço imensamente quem está aqui, e quando eu encontrar
com os coordenadores de GTs que estiveram à frente dessas avaliações e com outros professores que, eu confesso que a gente colocou um Google Forms no nosso grupo e demorou um dia para preencher a vaga, sabe? Tipo assim, gente, estamos precisando de avaliadores, vum, né? Então, isso me deixa bastante emocionada, porque a gente não precisou de ficar... Oi, gente, você gostaria de avaliar? Não, foi um fluxo, porque o interesse, né, é um fluxo indo e vindo. Então, assim, eu agradeço demais quem está aqui, transmita para quem não estiver e depois se assistir. E aí, assim, a organização dos GTs, a gente tem, o Orlando já falou um pouco, né, dos 13 GTs, e aí tem esse GT novo, que é o GT 13, de Ecologia, Biologia e Biotecnologia de Criptóganos. Mas, assim, eu também gostei de ficar por trás dos bastidores, vendo essa nossa trajetória do Brasil, né, para onde que a gente está direcionando os nossos trabalhos. E aí eu não vou falar de todos, porque vocês podem consultar quais são os GTs lá. Mas, assim, nós tivemos uma procura muito grande no GT, em alguns deles. Então, o GT mais cheio foi o GT 9, Biogeografia e Áreas Protegidas. Ele teve um total de procura, né, de inscrição, de 39 trabalhos para esse GT. O segundo lugar ficou o GT 10, Geoecologia da Paisagem aplicada à conservação, análise métrica da paisagem, com 30 trabalhos. E ficou duelando ali, frente a frente, cabeça a cabeça, com o GT1, que é Biomas Intertropicais, Conhecimento dos Biomas e Ecossistemas, e os processos de degradação e recuperação. Bom, esse primeiro e segundo lugar já dialoga com o que nós estamos falando aqui desde o início da webinar, que é o interesse que a gente tem dos nossos trabalhos em pesquisas, em áreas protegidas, e nos nossos biomas, né, como que o mecanismo de funcionamento deles, as espécies, as reações frente às mudanças climáticas, resiliência, inventários, enfim. E a geoecologia da paisagem, que está muito presente, junto com a métrica, né? Então, a gente tem bastante trabalhos no Brasil que aplicam a métrica da paisagem e está aparecendo também para a área urbana, porque eu já li alguns trabalhos para a área urbana, uma adaptação metodológica, e aí ficou assim. E o terceiro lugar, Biogeografia em Ambientes Urbanos. Né? Eu estive no GT1, na primeira conferência, eu estive à frente desse GT na primeira, e agora também estou, junto com a professora Patrícia, e Biogeografia de Ambientes Urbanos, nós tivemos 28 trabalhos. Então, houve um crescimento vertiginoso, mais 50% em relação ao primeiro. Isso chamou bastante atenção, que é uma área que eu, particularmente, tenho bastante carinho, e desenvolvo os trabalhos agora aqui na Baixada Fluminense. E aí, o que eles já falaram, né, tanto a Karine citou, e o Orlando, que foi carinhosamente, porque a gente gosta bastante, Karine está à frente de um desses GTs, que é o GT11, Biogeografia no Ensino da Geografia, teve 14 trabalhos, e Educação Ambiental, GT12, Educação Ambiental, Extensão em Biogeografia, com 21 trabalhos. Então, assim, a gente teve ali, né, esse crescimento, dá até para fazer alguns gráficos para a gente guardar a história depois com o terceiro e o quarto, né, já que a gente está participando desde o primeiro, é bom a gente ir cadastrando, registrando esse histórico da biogeografia, né, deste evento da biogeografia, e os gráficos de tendência, né, de publicação e de interesse na atualidade do que foi e do que virá. Então, e aí o que virá, coincidindo com a mesa que o Orlando falou, de trazer para a biogeografia a discussão do racismo ambiental, a gente também teve, né, o GT de racismo ambiental, que abrigou 9 trabalhos, juntamente com um outro GT de etnoconservação e biogeografia cultural, que abrigou 11 trabalhos. Então, ou seja, a gente está
vendo aí trajetórias nacionais bem específicas e muito importantes de trabalhar a biogeografia cultural, paisagens culturais e povos tradicionais e a questão do racismo ambiental, já que a gente é um país que está sofrendo bastante com as mudanças climáticas, tanto na área rural quanto na área urbana, e que isso pode impactar de formas diferentes, corpos diferentes pela localidade. Então, a gente precisa realmente fazer esse acervo. E aí, pegando aqui o final, o que a gente tem para dizer também dessa parte mais científica é que, da mesma forma que o primeiro evento, a gente teve uma seleção de 2 trabalhos por GTs, a gente vai continuar também com essa pegada, né? Então, assim, o que é bom a gente não muda. Então, a gente analisou os GTs e a gente adaptou para uma realidade que eram 3 eventos, e agora a gente tem um evento, né, focado na nacionalidade. Então, a gente adaptou alguns GTs, então tem alguns parecidos com a Conferência 1, outros não, outros inovadores e novos. E também a gente pegou essa tendência, né? Então, a gente já tem aí preparado a revista GeoSul, que vai abrigar uma parte desses trabalhos que vão ser indicados nos GTs, tá? E acho que eu dei o recado. Tem mais alguma coisa, Orlando, Karine, Flora? Eu acho que eu fiz uma colinha aqui, mas eu acho que eu consegui dar o panorama. O resto é com a gente. Mas eu reforço que eu acho que as pessoas que vão apresentar trabalhos, tanto nos GTs quanto nos painéis, estão hoje se sentindo super seguros, menos de 6 dias antes do evento, né? As apresentações, terça-feira painel, quarta e quinta GTs, uns só quarta, outros quarta e quinta, né? Igual esses primeiro, segundo e terceiro lugar que eu falei aqui, vão usar 2 dias, tá, gente? Então, mas o que eu acho muito importante, não só como comissão científica, mas como apresentadora de trabalho, que foi minha realidade a vida toda e agora também será, fazer as 2 coisas. É saber, já ter a segurança de o meu horário, minha sala, onde que eu tenho que procurar e tudo, e ter... E nós também, por outro lado, né, de ser avaliadores dos GTs, a gente também já recebeu uma pasta com todos os resumos expandidos. Então, assim, a gente tem todo o controle do que foi produzido, do que está sendo produzido, do que vai ser apresentado, dialogado, e agora é só o momento de fazer as nossas trocas mesmo. Obrigada. Maravilha. É isso, quanta coisa boa, e ver que tem cada vez mais pesquisadores, né, procurando a área e ocupando esse espaço, esse importante debate também, né? Não sei, Orlando, Karine também, se querem comentar um pouquinho. Eu gostaria de comentar algo, né, que às vezes os alunos ficam às vezes perguntando, mas quais os critérios, né, para ser banner, para ser apresentação oral, né? Então, o critério é que geralmente as apresentações orais a gente acaba direcionando para pesquisas mais consolidadas, né? E as pesquisas que estão mais em fase inicial, né? Acaba sendo direcionada para banner, mas não se sinta desvalorizado, não tem nada a ver com isso. Então, a gente, agora na UFSC, né, também tinha a questão de espaço, né? De um evento com 3 dias, né? Então, não cabe tantos trabalhos sendo apresentados no formato oral. Então, acho que é importante falar isso. Todos os trabalhos, né, mesmo no banner ou oral, têm a sua importância, são todos ótimos, né? E com relação ao banner, acho que o Vini, que está aí nos ouvindo, pode passar o contato do WhatsApp da empresa que faz banner, né? Porque muita gente que vem de fora sempre quer o contato, às vezes, para não precisar carregar no avião, né? Para imprimir Florianópolis, e aí eu peço ajuda ao Vini. É isso, obrigada. Maravilha, Vini, coloca o link, o número aqui para gente. Aí eu passo aqui na live também. Orlando, queres comentar um pouquinho? Só para concluir, né, esse tema, além do que a Sara chama a atenção, da qualidade dos trabalhos, né, que eu acho que é uma continuidade, né, do evento passado, a gente tem realmente um crescimento
do número de trabalhos, tem um crescimento de profissionais, jovens profissionais, alguns estão aqui, né? Eu vi o professor Ivan aqui, que é um jovem profissional, um professor fantástico também, que já esteve com a gente em São Paulo, vai estar de novo com a gente, né? Outros profissionais fantásticos que assumiram concursos recentes das universidades, isso é uma outra coisa também bastante importante. A Biogel tem estado atenta aos concursos nas universidades federais para a vaga de professores para professores, docentes, professores e professoras para a biogeografia. Não só nós, né? Outras associações da geografia têm olhado isso também com atenção, mas a gente está à frente disso também, tem dialogado nesse sentido, é uma das tarefas nossa, né? Ficar de olho e, quando possível, dialogar, né? Perguntar, olha, cadê a vaga, né? De biogeógrafo, porque tem muitos profissionais sendo formados, e esse evento, os dados do evento passado e desse evento mostram isso, né? Esses profissionais estão aí. Sintam-se, gente, assim, a gente está dando toda uma estrutura, né, para que vocês possam apresentar os trabalhos. Lembrando que a gente pediu que o pessoal enviasse, era até hoje, mas quem não conseguir enviar hoje pode enviar amanhã, pode enviar depois, mas nos enviar os trabalhos de apresentação oral em PDF. Facilita muito, porque daí a gente já baixa todos, baixa eles nas redes, né, na nuvem, para facilitar para os coordenadores de GT na hora terem todos os trabalhos, já tem a ordem de apresentação, tudo isso facilita, e aí a gente ganha tempo também nas apresentações e tem mais tempo para discutir os trabalhos, né? Isso é bastante importante também, então um recado aí que eu queria dar. Lembrando que os trabalhos de painel também são avaliados, né? Há avaliadores, a gente tem 12, né, Sara? Avaliadores de painel, se não me engano, 12 professores, 13, que vão avaliar os painéis, né, os pôsteres, né, que vão ser expostos, e essa avaliação é a avaliação dentro de critérios que a gente já usa em outros eventos, né, principalmente o próprio primeiro evento da Biogel. O professor vai, o aluno, o estudante ou o professor que está à frente de um pôster apresenta o trabalho, a gente avalia, né? Isso é bastante importante também para a qualidade desses trabalhos, né? Porque a gente já fez uma primeira avaliação do processo de escrita e agora da apresentação, né? Então, é uma continuidade, né? O pôster, ele é, para mim, tão importante ou igual à apresentação oral. A diferença é que é um outro formato. Eu, às vezes, até prefiro o pôster, mas isso é uma preferência pessoal minha, que eu acho bastante importante visualmente. Eu acho que, visualmente, se a pessoa consegue colocar num papel, né, numa lona de 1,20 m, 1,30 m, né, colocar ali as informações da sua pesquisa, do seu trabalho, do seu relato de experiência, isso é fundamental, e a gente tem um espaço muito bom aqui na USC para essas apresentações, o espaço é amplo, as pessoas vão poder circular entre esses pôsteres, né, sem atropelo, sem nada, vai ser muito bom, vocês vão curtir bastante o nosso espaço aqui, que é muito, ele não é muito grande, né, não é como a USP, que é enorme, ele é menor, mas ele é um espaço muito, vai aquecer vocês, é isso, depois eu vou falar do tempo, né, mas ele vai aquecer os corações de vocês aqui durante a estadia. Aí, ó, o Vini está dizendo que tem outras também, né? Mas uma das gráficas é a Duplique, que fica bem próximo ao UFSC, e a Monk Print, na UDESC. Então, 2 opções aí para a galerinha. Tem a Quatro Irmãos, que depois eu posso te passar aqui também, para a gente colocar na live, que é uma que está dentro da UFSC aqui. Não querendo fazer propaganda para nenhuma empresa, né, gente? Assim, mas é uma que fica dentro da UFSC que facilita também. Eu já passo depois para ti também. Eu acho que é legal também. A gráfica Quatro Irmãos Print, né? É isso. Orlando, fica dentro da UFSC. Só lembrando que, como a apresentação dos pôsteres é logo na terça-feira, e muitas pessoas estão envolvidas na segunda-feira com as jornadas, seria interessante já fazer contato prévio, antes de sair daqui, porque manda o PDF, eles imprimem, depois chega lá só na terça-feira e pega, para não deixar, esperar chegar em Floripa para mandar fazer, porque se o curso for grande, eles vão precisar de prazo, então já arrume isso logo, para não chegar em cima e não conseguir. Perfeito. Orlando, vamos falar um pouquinho das jornadas, compartilhar um pouquinho mais, então,
quais são, né, as saídas e como que elas vão acontecer. É mais um chamariz aí para quem ainda não se inscreveu, né? Eu acho que pode começar aí falando um pouco dessa proposta, né? Desse ano diferente de ter mais atividades de campo, né? Então, vamos lá. A gente, esse ano, juntou campos... A ilha de Santa Catarina na verdade, o município de Florianópolis é dividido no continente e ilha. Isso é importante para quem não é, né, daqui e conhece um pouco dessa geografia importante, né, Flora? A gente chama a atenção. A parte do continente, que é a parte menor, que é mais ou menos 11% do município, nós temos 436 quilômetros quadrados no município de Florianópolis. 426 ficam na ilha e o resto continente. O continente é menor e ele é densamente ocupado. A parte da ilha, que é a ilha de Santa Catarina, né, onde está instalado, inclusive, a parte da prefeitura, governo do estado, Santa Catarina, etc., a capital catarinense, né, fica toda a administração, as universidades federais, a estadual, né, ficam todas aqui na ilha. Na ilha, a gente tem 45% da ilha são áreas naturais, ou seja, a gente tem espaços naturais, alguns são protegidos, alguns não, né? Boa parte deles é protegido, né? Então, a gente tem aí um percentual bem alto, né? Quase metade, praticamente, do nosso espaço, 46%, se eu não me engano, estão em algum tipo de proteção. Entre essas proteções, além das APPs, né, as áreas de preservação permanente, a gente conta com 22 unidades de conservação. No município de Florianópolis, algumas são marinhas e outras, e sua grande maioria são terrestres, né? E dessas unidades de conservação terrestre, a gente decidiu visitar várias ao longo dessas jornadas de campo, né? A Flora vai estar à frente de jornadas de campo, e ela vai falar daqui a pouco um pouquinho mais, no dia 29, 30 e 31, jornadas de campo em áreas protegidas na ilha e no continente, né? No município de Palhoça, no outro município. Mas aqui na ilha, no dia 25, quem já está, né? Dia 25 a gente já não tem mais vaga, gente, para vocês terem uma ideia, para os campos. A gente vai para locais distintos da ilha, para a parte sul da ilha de Santa Catarina, para o Monumento Natural da Lagoa do Peri, que é a nossa unidade de conservação mais antiga aqui da ilha, né, dos anos 70, que era um parque municipal, hoje é um monumento natural, que contém 5 diferentes ecossistemas, e começa no ambiente marinho, né, cruza dunas, restinga, ambiente lagunar, e depois a gente vai ter a umbrófila pluvial, né, de encosta, a umbrófila densa, né, Mata Atlântica especificamente, com um único trecho de mata primária da ilha de Santa Catarina, né? Esse é um ambiente bastante importante, tem até comunidade tradicional dentro, a gente tem a comunidade tradicional do Sertão do Peri, dentro desse monumento natural, né? Então é um lugar especial que vocês vão conhecer, e quem não conseguiu vaga nesse campo, não se preocupe, porque é possível visitá-lo também, né, estando aqui em Florianópolis. É um lugar de fácil acesso, ônibus, fácil acesso mesmo, né? Ou converse com a Flora, que é a nossa guia mora aqui no município, que ela pode dar também outras dicas para poder chegar na Lagoa do Peri. Tem um outro campo que é para uma área um pouco mais isolada, né? E é uma das trilhas mais lindas aqui da ilha de Santa Catarina, porque depois a Flora vai falar da mais linda, pelo menos aqui eu acho. A gente tem a trilha da Lagoinha do Leste, que é a galera que vai caminhar mais no campo. Então, vocês vão começar a receber por e-mail agora, quem já está inscrito, o que tem que levar de roupa, calçado. Não se preocupem, né? A gente está preparando os kits de informação, né, para os campos. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, né, já é acostumado, mas é a trilha médio-pesada da Lagoinha do Leste, é um parque natural municipal, o Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste é uma unidade de conservação dos anos 90, mas ela recebeu um aporte de território, ou seja, teve um aumento de área a partir de 2018. Quem vai fazer o guiamento dessas áreas são colegas geógrafos, oceanógrafos e biólogos da Floran, da Fundação Municipal de Meio Ambiente, que é nosso parceiro no evento, né? E eles vão estar à frente, além de fazer a gestão, eles também fazem um trabalho bastante importante de educação ambiental e patrimonial, e vão estar à frente do guiamento. Essa trilha é a mais longa e, como eu disse, é a trilha médio pesada. Não é absurdo, mas é uma trilha muito, muito
bonita, muito interessante, assim. Quando eu digo que não é um absurdo de pesada, né? Mas ela é uma trilha que vocês vão cansar um pouquinho. E a gente tem um terceiro, não menos importante, mas muito bonita e também uma das mais fantásticas aqui da ilha, que é o Parque Natural Municipal da Lagoa do Jacaré, das Dunas do Santinho. Ela tem esse nome longo, é uma unidade de conservação que fica no norte da ilha, então é no outro extremo, também já está lotado esse campo, né, mas também uma área de fácil acesso para quem não conseguiu vaga no campo, que precisa ou quer ir em outro momento. As trilhas são todas sinalizadas, com sinalização recente, são autoguiadas também, então não há problema nenhum. E quem também quiser ir com guia, Flora e outros colegas conhecem os guias aqui da ilha, a gente pode indicar bem tranquilamente. A própria Flora faz também o guiamento nessa região, e a gente tem um trabalho lá também que vai ser feito pelo Fabrício, que é um egresso nosso da graduação, do mestrado e do doutorado aqui, é biogeógrafo também. O Fabrício trabalha com guiamento, né, trabalha na área ambiental, na área socioambiental, e vai estar à frente, é do Observatório de Áreas Protegidas, né, um grupo de pesquisa, e vai estar à frente do guiamento lá, junto com colegas também da Flora. Então, isso também é uma coisa bastante importante, assim, né, a gente contar aí com vários colegas que são ou de comunidades tradicionais ou colegas já formados, né? A Flora vai falar um pouco também dos guiamentos que ela vai estar à frente, que também tem a mesma coisa, tem gente acompanhando também das comunidades tradicionais, das unidades de conservação, é isso. Lembrando, né, vocês vão receber informações, quem já está inscrito, quem não está inscrito ainda, que deseja inscrição, pode nos mandar e-mail, né, lá para a secretaria do evento, ou nos perguntar aqui, né, durante o credenciamento, etc., que a gente pode fazer indicações. Inclusive, a gente tem um contatinho da Flora aqui, né, tem contato de outros guias também, mas principalmente da Flora, que é a nossa parceira de trabalho, onde a gente pode estar indicando para quem não conseguiu vaga dia 25, né, para o campo, tá bom, gente? Ou quem chega antes, ou quem vai ficar um pouquinho mais, também é possível fazer essas atividades. Lembrando que a Ilha de Santa Catarina, ela é reconhecida por muitas trilhas. A gente tem, eu nem sei o número, acho que nem a Flora, a gente não sabe de cabeça, né, Flora? É muitas trilhas. E todas elas passam para a unidade de conservação, né, das 22 que a gente tem aqui. Só que a gente recomenda que as trilhas maiores, que não há sinalização, que vocês contratem realmente um guia, para ninguém ficar perdido, para ninguém sofrer um acidente, né, nesse período aqui. É isso. A gente tem muitas serpentes aqui na ilha, mas lembrando, agora é um período de dormência, né, um período em que elas estão mais lentas, mais tranquilas, então dá para vê-las sem preocupação, assim, de fato, como acontece na Mata Atlântica nesse período no sul e em parte do sudeste também, né? A gente tem essa diferença, né, digamos assim, com relação aos répteis, aos ofídeos mais especificamente, né, nesse período. Fiquem bem tranquilos, e é possível ver muitos animais aqui na ilha agora, né? A gente tem um processo de recuperação das florestas aqui desde os anos 70, fez com que houvesse o retorno, né, ou houvesse um aumento da população de muitas espécies. Obviamente, a espécie símbolo, que tem inclusive dos nossos cartazes, aí vocês vão ver, que é a capivara, que é domínio público já, né, Flora? Domínio público, está por tudo quanto é lugar aqui. Todo isso, estado, vou passar para a Flora. Mas eu vou te chamar para falar um pouquinho ainda dos campos do Geoparque e o de Urubici São Joaquim. Verdade, rapidamente. A gente tem 2 campos mais longos, que são campos de 3 dias, e aí quem está inscrito nesses campos tem que ficar atento, porque vai subir serra, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho do clima. O clima na serra aqui, a temperatura é metade do que é aqui, ou seja, né, se aqui vai estar, eu vou falar daqui a pouco, a média aí de 13, 14 graus, né, durante o dia, na Serra Catarinense é 6, 5. Então, quem vai fazer o campo do Parque Nacional de Urubici, eu vou estar no guiamento, né, eu vou estar guiando o grupo, e agora uma novidade, eu não falei para a Flora, não falei para a Sara, nem Karen, ninguém sabe, na verdade, eu vou dar isso agora, né, vou dar o spoiler. A professora Ângela Beltrame, minha grande mestre aqui da UFSC, mestre de muitos colegas que talvez estejam assistindo, né, vai estar presente nesse campo. Eu a convidei, ela é uma das professoras homenageadas do evento, né,
ela vai estar junto com a gente, ela vai fazer por lazer, mas ela, com certeza, como professora de 30 e tantos anos aqui na UFSC, vai poder falar muito de Urubici, onde ela tem muita pesquisa, onde ela orientou muita gente também. Ela vai estar conosco, é uma professora muito jovem ainda, se aposentou muito cedo, e vai estar com a gente também nesse campo. Então, eu tenho muita sorte que eu vou fazer um guiamento com minha grande mestre aí em campo, que é a professora Ângela Beltrame. Isso é fantástico. É uma conhecedora, né, da floresta umbrófila mista e também das estepes, onde a gente vai estar em Urubici. E nós temos um outro campo, que o professor Jairo, que é parceiro, Jairo Valdati, que é um dos grandes parceiros aqui também do nosso trabalho, né, vai estar à frente, junto com a Yasmin, que é a nossa colega, que também está à frente aqui na secretaria do evento, né, com o Arthur, que é um doutorando, que também está junto com a gente, vão estar à frente de um campo bastante importante no Geoparque, que é o Geoparque do Caminhos do Quênios do Sul, que está na divisa Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e vão visitar os famosos cânions, né? Vão entrar adentro pelos cânions. Eu sei que a Sara e a Karine estão nesse campo, né? Já estão aí devidamente informadas das temperaturas, mas não só isso, né? A diversidade da cultura, da paisagem desses ambientes é uma coisa absurda, assim, né? Porque você sai de áreas litorâneas, vão subir pelos cânions, vão estar nos campos de cima da serra. Então, realmente, quem também conseguiu vaga nesse campo, também já esgotado, o campo de Urubici ainda tem vaga, tá? A gente está com um grupo ainda de 13 pessoas, se não me engano, a gente tem ainda mais 5 vagas. Mas o campo lá do sul, lá já está esgotado, do Geoparque. Mas é isso, gente, são os campos que eu estou à frente, ou que ajudo a coordenar junto com a Yasmin, com o Arthur aqui. E agora a Flora vai falar dos campos dela, que também são maravilhosos, e esses são campos com vagas ainda aqui, isso é importante, né? Quase terminando as vagas, mas ainda tem, né, Flora? Vai lá. Sim, é isso. Campos lindos, é difícil escolher, né? Tanto que alguns já se esgotaram aí nos primeiros dias, né? Então, a gente tem no dia 29, na sexta-feira, uma visita no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é gerido aqui pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente, né? A maior unidade de conservação de proteção integral. Eu acho que o destaque também é para a diversidade, né, de ecossistemas do parque, desde lá da praia, ambientes costeiros, né, restingas, planícies, um dos maiores contínuos de planície preservada aqui da região sul do Brasil, né, a planície da Baixada do Maciambu, justamente onde a gente vai visitar, onde tem o centro de visitantes do parque, e o parque protege outras áreas de manguezais, de campos de altitude, florestas de encostas, florestas de araucária também, né, umbrófila mista. Então, o Parque do Tabuleiro tem um centro de visitantes que é quase um ecomuseu, assim, tem, né, todo um acervo de ossos também, de anta, a gente vê toda a anta, o esqueleto da anta montado, uma equipe de educação ambiental também lá que vai nos acompanhar, muito boa, com mais de 20 anos de experiência, que trabalham também, né, toda a questão da biogeografia do parque. O parque tem outro registro maravilhoso, que são os cordões arenosos da Baixada do Maciambu, que marcam, né, a subida e descida, regressão do mar, né, e que deixou marcas nessa paisagem. Então, tudo isso a gente vai conhecer um pouquinho de manhã, depois a gente vai para conhecer a comunidade da Guarda do Embaú, que é uma comunidade pesqueira, uma praia muito famosa pelas ondas, pelo surf, mas que também tem uma comunidade rica, assim, de se conhecer, sobretudo essa época que não tem tanto turista. É uma praia onde também tem a possibilidade de se avistar baleias. A gente tem a visita essa época também no inverno das baleias francas. Elas estão chegando, já tem algumas por aí, então quem sabe a gente dá sorte. A ideia é a gente almoçar e fazer uma trilha pelos costões da Guarda do Embaú. No dia 30, a gente tem uma outra visita aí em Florianópolis mesmo, a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé,
que é uma primeira reserva extrativista marinha do Brasil, gerida pelo ICMBio, e com uma comunidade de 230 famílias beneficiárias que vivem, né, e extraem recursos dessa reserva extrativista. Ela está numa grande área de manguezal urbano no centro de Florianópolis, e de uma riqueza também de paisagens. A partir da reserva extrativista, a gente vê várias unidades de conservação de Florianópolis. O Alcir, que é o nosso condutor ambiental, que vai acompanhar comigo esse passeio e que criou um projeto de turismo de base comunitária que tem aí mais de 10 anos, ele faz toda essa leitura da paisagem, ele diz que faz um giro 360, mostrando todas essas unidades de conservação que a gente tem ali. Então a gente vai conhecer os ranchos, o manguezal, o modo de vida dessa comunidade pesqueira. O Alcir é filho e neto, né, de pescadores, e filho do seu Assis, que é fundador da Resex do Pirajubaé. Que mais? Depois, no domingo, a gente tem Costa da Lagoa, campo que também, né, tem vagas aí abertas para a gente conhecer, lá na Lagoa da Conceição, uma comunidade pesqueira também, numa trilha de cerca de 7 quilômetros, linda, pela Floresta Atlântica. A gente vai passando por alguns córregos, pelas comunidadezinhas, assim, meio isoladas, só se chega a pé ou de barco. Então é uma comunidade bem peculiar aqui em Floripa, assim, e tem a chance da gente ver os macacos pregos e outras espécies, muitas aves, né, em todos os nossos campos. As aves são bastante atrativos também para a gente visualizar. Essa trilha, a gente passa por um engenho de farinha de mandioca. A Costa da Lagoa foi uma das maiores produtoras de mandioca de Florianópolis, exportava para Portugal aí na época da colônia, né? Então tem muita riqueza cultural, histórica e ambiental também nesse roteiro. A gente almoça na Costa da Lagoa, nos restaurantes que tem decks sobre a lagoa, assim, com uma vista bem linda para essa região bem protegida e preservada, né, da Lagoa da Conceição. E a gente faz um retorno, um passeio de barco, né? A gente retorna de barco aí, para não precisar voltar aos 7 quilômetros de trilha. E o passeio de barco é um atrativo final, assim, a cerejinha do bolo, né? Olhar aí depois as morrarias de dentro do barco é outra perspectiva da paisagem bem linda. Então são esses 3 passeios que eu vou estar conduzindo com vários parceiros, e a gente espera vocês, né? Tem campos abertos, esses 3, mais o de Urubici, né? Que está aberto, né, Orlando? Isso, mas o de Urubici que tem vaga. São esses 3 que você está à frente, né? No dia 29, 30 e 31, que são Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a Reserva Extrativista do Pirajubaé, a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, e o campo do caminho da Costa da Lagoa, né? E também o de Urubici, esse ainda tem vaga. Uhum. Então, e agora aquela pergunta que não quer calar. Passado esse momento da gente falar dos campos, onde será que vai ser a terceira conferência? Já tem aí uns indícios? Já está sendo disputado? Como é que é isso, Orlando? Bom, vamos lá. Isso a gente nunca gosta de falar, porque nunca sabe. Vai que tem gente assistindo aqui que está super afim de levar o evento, né, o terceiro, daqui a 2 anos, né, em 28. Mas há, sim, alguns interesses. A gente já pode... Eu não vou dar spoiler, né, mas há um interesse que vem de eventos do Nordeste, né? Então, a gente teve no Sudeste, no Sul... E há uma perspectiva interessante da gente retomar o Nordeste. Por que eu digo retomar, né? Porque a Biogel, ela nasceu numa reunião em 2017, se eu não me engano, né, Karine? Em Caicó, né, no Rio Grande do Norte, né, com um evento lá. E há agora uma vontade de retornar ao Nordeste, da gente pensar o retorno ao Nordeste no próximo evento. É claro que a discussão do próximo evento, a gente nunca sabe, né, porque as pessoas só nos dizem que há o interesse, mas é na reunião final, né, durante o encerramento
do evento, no dia 28, né, do encerramento das atividades na UFSC, né, que tem ainda jornada de campo, mas que a gente faz uma discussão de onde vai ser o evento e a gente abre na plenária a possibilidade de outra universidade ou um pool de universidades, né, um grupo de universidades, levar o próximo evento. Então, há, sim, Flora, uma possibilidade de conheceres uma outra região do Nordeste no próximo evento de biogeografia. Vamos ver, vamos aguardar. A gente não tem certeza ainda, mas há essa possibilidade. Tudo pode acontecer, né? Eu coloquei aqui, ó, que vai acontecer então, né, dia 27, a reunião da associação, e aí fica o convite para vocês fazerem esse chamado, né, eu acho que vocês já comentaram bastante da associação, mas esse convite para que quem está chegando, quem não conhece, né, conhecer mais e se aproximar, e esse momento também é especial para quem quiser se associar, né? Passo a palavra para vocês aí, para falar um pouquinho da Associação Brasileira de Biogeografia. Pode ir, Karine, fala um pouquinho. Tá bom. É bacana a gente pensar, né, que tanto a primeira edição quanto a segunda, a gente tem muitos monitores, né, que estão com a isenção das inscrições. E isso já é um reflexo, né, do nosso trabalho da Biogel, né, de fortalecer a área, então possibilitando, né, que o aluno tenha sua isenção, ele vai trabalhar como monitor, né, mas vai ganhar experiência em trabalhar com um evento, em organizar, na perspectiva que futuramente eles que vão organizar as próximas conferências brasileiras, né, de biogeografia, né, então isso é muito interessante. A associação, né, como todas as associações, ela tem uma anuidade, né, então é um valor fixado, que ele vai variar de acordo, né, com o nível de graduação, né, graduação, professores de educação básica tem um valor mais reduzido, né, profissionais, professores do ensino superior um pouquinho a mais, mas é uma taxinha mínima, né, que vai proporcionar a vocês, aí, estando parte da associação, né, de ser convidados, muitas vezes, para ir para as conferências, sendo palestrantes, né, tem sempre uma preocupação, né, de tentar pagar a passagem desse professor que vai participar como convidado, algumas diárias para ajudar na ajuda de curso, né, porque a gente convida alguém, a gente não sabe se a pessoa vai ter condição de ir, né, então, são possibilidades, né, que os associados, eles têm, né, de estar aí tendo alguns benefícios, né. Nós produzimos conhecimento, então a gente também beneficia, né, os nossos associados com conhecimento, com livros, com artigos, né, temos ideias aí de fazer cursos de formação online, né, já que somos uma associação brasileira, né, e os próprios eventos nossos, eles trabalham, atuam nessa formação, né, então a possibilidade da gente fazer esses trabalhos de campo, né, o Orlando aí fortalecendo, né, essas jornadas, né, de 3 dias de campo, né, é um pouquinho do que a nossa associação pode oferecer, e quanto mais associados, né, a gente vendo o nosso evento crescer, a gente vê o potencial aí da biogeografia, né, que cada vez está crescendo mais, e isso é reflexo do trabalho, né, não só nosso, que isso é muito legal, né, que tanto Orlando quanto Sara colocam, né, que é trabalho coletivo, um evento não se faz sozinho, uma associação não se faz sozinha. É isso, obrigada. Maravilha. Orlando, Sara? Então, agora, eu acho que talvez para a gente finalizar, né, assim, a gente pensar um pouco de como é que vai estar frio aqui, né? Vai estar frio, gente, vai estar frio. Assim, é importante a gente deixar muito claro isso, né? Principalmente para quem nunca veio ao sul, ao sudeste, né, ou mesmo em algumas outras regiões do Brasil, centro-oeste, né, que às vezes chega um friozinho um pouquinho maior. Aqui a gente vai estar com temperaturas médias ao longo do dia de 12 a 13 graus na semana que vem. A possibilidade aqui em Floripa de chuva no dia do campo, dia 25, a gente escapou, do dia 25, mas 9, pouco. A mínima. Está dando uma falhada na tua... Desculpe. Então, de novo. Não sei onde é que falhou, eu vou retomar. A gente
Se puder repetir essa última frases. Isso, vai estar um pouco frio aqui em Floripa. É importante vocês perceberem que esse frio está em média de 12 graus, 12 a 13 durante o dia, e nas madrugadas de 6 a 8 de mínima, e 8, 9, 6, 9. De novo, Orlando. Tá dando aquela falhadinha de novo. Não sei o que acontece. Não, acho que a ideia é deixar todo mundo com frio, que a informação não está indo. A universidade, eu estou na universidade para não cair a internet. Vamos lá de novo. Agora a gente te ouve bem. A média do frio aqui, gente, vai estar com mínimas de 6 graus pela madrugada e manhãs, e as mais altas de 16 e 17 ao longo do dia. Isso é uma média na semana, tá? O professor Pedro Murara, né, fez uma média aí do tempo, de como vai estar aqui. Isso é a média Floripa. Para quem vai para as serras, né? Perdoe-me, antes, sobre a sensação térmica. A sensação térmica vai estar mais baixa porque vai ter vento e chuva, muito úmido. Então, quando a gente fala 16 graus, máxima ao longo do dia, meio-dia, 1 hora da tarde, vocês podem contar 12, 13 por conta da umidade e do vento. Então, isso é importante. Traga uma roupa, né, que aguente um pouquinho de água, tal, para vocês rodarem aqui, né. Tudo acontece dentro dos nossos prédios aqui, que são fechados, mas nós temos um auditório fora, que tem que fazer um pequeno percurso aqui para algumas atividades. Então, é um único auditório que é fora. Então, é importante trazerem uma capinha de chuva, essas capinhas plásticas, tal, que funciona super bem. E calçados, né, que aguentem um pouquinho aí para não molhar o pé. Para quem vai para as serras, nos trabalhos de campo, um pouco mais de atenção com relação à temperatura de Urubici e das serras no sul, no Geoparque, né, Cambará do Sul, Praia Grande e região. A gente deve ter temperaturas que, na madrugada, podem chegar a 0 grau. Não há, aos que já estão pensando, neve, né? Não há, né, indicação de neve, mas aqui a coisa é muito doida, às vezes pode mudar. Mas não há indicação de neve, mas há muita umidade. E essa umidade, mais chuva, a gente pode ver chuva congelada, que a gente chama, né? Não é neve, mas é chuva congelada. Então, quem vai a Urubici, no campo de Urubici, no dia 29, 30 e 31, e quem vai para os campos, para o campo de Geoparque, também na mesma data, 29, 30 e 31, esteja atento a roupas bem quentes, gente, para aguentar frio de 0 grau, né, pelas madrugadas, e na manhã, 5, 6 graus. Ao longo do dia, a temperatura, como vai estar, não vai estar chovendo, né, não há previsão de chuva, né, para as serras, vai estar nublado, mas quando abre o sol, aí a temperatura sobe um pouquinho, sobe a 12 graus. Não mais do que isso, nas serras. Então, atenção ao frio e à umidade, tá? Porque a umidade vai fazer com que fique mais, a sensação térmica seja de mais frio, né? E, às vezes, muito mais frio. A sensação térmica na Serra Catarinense, então, portanto, ela vai estar aí entre 7 e 8 graus por conta da umidade ao longo do dia para fazer as atividades, né? Uma coisa importante é luva, gorro, né? Cachecol, né? Isso é bastante importante. Olha lá, a Flora já está dentro da mata, aqui próximo, né? Mas num outro município, está dentro da mata, está até com lareira em casa, né? Ela está com uma lareira aí, gente, dentro da casa dela. A Sara estava falando que tem ventilador lá no Rio e a Flora com uma lareira aqui no sul. É isso, gente. É dizer para vocês virem agasalhados, né, trazerem agasalhos e tal. É claro que a gente vai ter aqui um complemento, se alguém precisar, né, sempre tem uma roupinha extra que a gente pode arrumar, mas é importante vocês virem preparados para o frio que a gente tem aqui. Não tanto em Floripa, mas quem vai fazer os campos da Serra, sim, tá? A temperatura vai ser bastante baixa. É isso. Obrigado, gente. Claro que a gente vai aquecer vocês, não é? O evento... Sim. Vai aquecer com a nossa amizade, com as nossas discussões, com as nossas conversas nos cafés, né, com as nossas conversas nos coffee breaks,
com nossos almoços junto, né? Quando a gente puder estar com vocês, principalmente à noite, quando a gente puder sair para poder beber alguma coisa também. Eu não sei de mim, né? Se eu vou poder sair, em função da coordenação, mas os meus colegas, a Sara, a Karine, a Flora, vão estar aí. A gente representa ele. Vão estar aí. Não, eu vou sair, um dia com certeza eu vou, mas a gente vai estar aqui, tem vários outros colegas também que vão estar junto com a gente. É isso, gente. Orlando, Obrigado. Eu queria trazer essa pergunta aqui, esse link do certificado. Eu não consigo gente, entender link do certificado do evento não aconteceu ainda. Os certificados dos nossos eventos, da biogeografia, da geografia de uma maneira geral, né? Eles saem 1-2 semanas depois, né? Eu sei que tem eventos que demoram bem mais, né? Os nossos certificados depois de estar no evento, de participar do evento, etc. A gente não é link. Quem vem ao evento, participou do evento, né? Participou aqui, fez o credenciamento, fez as atividades. A gente vai ter os certificados dentro da área onde você fez a inscrição, né? No site do evento, faz o login lá, vai estar o certificado lá dentro. Então, não é um link, mas sim cada inscrição, né, tem o seu certificado ou seus certificados, porque não é um único certificado, tá, gente? A gente vai ter certificado o geral do evento, certificado de participação em minicursos, oficinas, certificado de jornada de campo, que é também uma inovação, assim, que a gente vai ter especificamente, porque a gente considera que a jornada de campo é um conhecimento, né? E a gente vai ter os certificados de GTs. GTs, apresentação de trabalho oral e apresentação de painel, né, pôster. Lembrando que quem precisa, às vezes, comprovar no seu programa de pós-graduação, no seu curso, ou no trabalho, alguma coisa urgente, né? Não posso esperar uma semana para receber o certificado, eu preciso hoje, né? Quando voltar, né, para casa, a gente vai estar pegando dados de vocês aí, vocês chegam, fazem o credenciamento, dão um nome, dá o documento, a gente gera uma declaração de que esteve no evento, né? Essa declaração vale para trabalho, para outras coisas, até sair o certificado. Mas, como todo evento, certificado, ou a maioria dos eventos, e principalmente aqueles eventos que têm controle de presença, que primam pela qualidade, né? Os certificados nossos saem 1 semana ou 2 semanas depois, no máximo 2, tá, gente? Mas a gente quer na primeira semana, até o final da primeira semana, lançar os certificados para vocês. É isso. Não sei se tem mais perguntas. Acho que era isso. Coloquei aqui o e-mail também, né? Caso o pessoal tenha alguma dúvida, também pode solicitar pelo e-mail. E a gente foi compartilhando aqui ao longo do webinar, né? Os nossos links, o Instagram, né? Então, a ideia é que quem tiver dúvida da programação, muita coisa vai estar sendo compartilhado ali, né? No Instagram, os avisos de última hora, enfim, informes. Né? Fiquem só uma coisa, Flora, importante. A gente vai estar com uma programação, toda a programação do evento, o caderno de programação, vocês que estão inscritos no evento vão receber por e-mail, mas a gente também vai colocar à disposição na página do evento até sexta-feira, toda a programação completa, com tudo do evento e tal. A gente não vai imprimir essa cópia, por causa de custo, etc., e também porque a gente viu que as pessoas, muitas até gostam, mas é um custo para o evento que a gente usa para outras coisas boas que eu não vou dar spoiler. Mas vocês vão receber por PDF, né, em PDF, pelo e-mail de quem está inscrito no evento, né, e a gente vai colocar à disposição na página também com todas as informações detalhadas, inclusive com a sua apresentação, o seu horário de apresentação, a sua sala, até a sexta-feira. Estamos terminando isso essa semana ainda, e também vamos colocar, né, mais informações na página, vamos dando informações ao longo aí desses dias até a segunda-feira. Marquem a gente, né, estão vindo para Florianópolis, aeroporto indo, pode marcar, né, a Begel. E meninas, querem se despedir? Uma palavrinha aí para cada uma, depois Orlando, e é isso, né, quanta coisa boa tá com vocês. Agora é só ir. Agora é esperar todo mundo lá, fazer foto para botar na rede social. Acompanhe a rede social também, que tem bastante informação lá. E chegou o momento. Então, agora, daqui a pouco eu saio daqui e vocês me veem circulando pelo evento para a gente fazer as trocas. Um abraço, gente. Boa noite. Até Floripa.
Boa noite, pessoal. Desejo aí uma boa viagem para todo mundo, que chegue todo mundo bem, né? E a gente vai estar lá esperando vocês com muita alegria e esperando as associações. Um beijo. Boa noite, gente. Obrigado, Karine, Sara, Flora, muito obrigado pela presença de todos, né, que puderam ficar aí até o final. E quem vai assistir depois também, agradeço aí. Venham com tranquilidade, né? Floripa é uma cidade muito tranquila. Nós somos ainda há muita tranquilidade, né, por aqui. Claro que não é uma cidade, é uma capital, é uma cidade grande, então certos cuidados são necessários, né, principalmente quando chegarem ao aeroporto, evitar de pegar Uber sem ser pelo aplicativo, sempre pelo aplicativo. Há ônibus também no aeroporto, quem vem por rodoviária também cai dentro do centro da cidade, né, bem tranquilo, mas quem vem pelo aeroporto, evite de pegar, aqui há muito golpe de Uber no aeroporto, como há em qualquer aeroporto de capital brasileira. Então, muito cuidado nesse sentido. É a única preocupação que eu tenho, assim, com vocês que vêm para cá, para não tomarem golpe de Uber, que já aconteceu com colegas nossos da geografia chegando aqui. Então, evitem pegar Uber, mesmo tenha identificação no carro de Uber, às vezes não é. Uber é só pelo aplicativo, gente. Aplicativo, Uber ou qualquer outro, 99, sei lá o quê, sempre com o aplicativo, por favor, para não cometerem equívocos, né? E há ônibus que sai do aeroporto e vai diretamente para o centro da cidade, e aí do centro da cidade tem ônibus, os nossos ônibus aqui, apesar de ter poucos ônibus, né, isso é uma outra discussão, mas os ônibus funcionam bem, as linhas existem, então é possível circular pela cidade, tá, gente? É bem tranquilo, assim. Então, venham bem, venham tranquilos e só se agasalhem bastante, né? Flora, muito obrigado aí, Flora, pela condução. Obrigada a vocês, né? Muito bom estar aqui. A gente se vê, todo mundo se abraça, né? Semana que vem, todo mundo com os cachecol. Uma boa noite para todo mundo que está em casa assistindo. Nos vemos já já e até mais. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado.